A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Irmãos, estava lendo aqui uma mensagem aqui no capítulo de Lucas, capítulo 16, versículo 18, né? E me deixou meio assim pensativo, irmãos, né? Pelo que eu vejo acontecendo, né? O mundo, né? Isso já acontece também lá atrás, né? E aqui, irmãos, estou falando referente a divórcios, né? A divórcios, né? Que mulher larga o marido larga a esposa, né? Então, e começa um novo ciclo, começa a se relacionar com outras pessoas, né? Só que eu tava lendo a Bíblia e fiquei meio assim, né? Pensativo sobre isso. Por quê? Porque aqui no capítulo 16 de Lucas, versículo 18, fala assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casar com a repudiada, pelo marido adultera também, né? Que negócio, né, irmãos? Tava lendo aqui, eu falei, meu Deus. E ainda mais, irmãos, quando eu fui ler aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ainda, quando eu li isso aqui, eu falei, será? Aí eu fiquei pensando, fiquei muito pensativo sobre isso, né? Que aqui fala assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que fala assim, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? E aqui, irmãos, no meio dessas palavras, né, tem os adúlteros também, que não vai herdar o reino do céu, né? Então a palavra de Deus fala muito sobre isso aqui, sobre adulterar, né? Sobre divórcios, né? Ainda mais fala sobre divórcios, que aquele que repudiar sua esposa, ou seja, aquele que largar sua esposa, ou seja, aquela esposa que largar seu esposo, né, se divorciar, né? Então, aquele que casar com a repudiada, aquela que foi, né, largada, ela cometerá adultério também. Então, a Bíblia fala muito, relata muito sobre isso, né? Então, irmãos, o que eu quero falar assim para vocês, para quem não é casado ainda, né? Para quem vai casar, para quem vai estar em busca de um relacionamento, procure buscar a mulher correta, a mulher certa, né? Porque tem irmãos, tem muitas aí, né? Que é uma grande mulher, né? Às vezes está à procura de um homem. Também tem um homem que é um grande homem que está à procura de uma mulher, né? Para que lá na frente não venha acontecer isso, né? Acontecer esse tipo de coisa, né? Querer largar o outro, a outra querer largar o esposo. Porque às vezes, lá atrás, talvez as pessoas, antes de servir a Deus, não tinham esse entendimento, né? Então, por isso que acaba acontecendo isso, né? Mas antes de casar, ouve esse conselho, antes de casar, procura uma pessoa que vai te valorizar, né? E que você possa também valorizar ela, né? Para que um dia, né, não chegue a esse caso de divórcio, porque Deus, ele não se alegra com o divórcio. A palavra de Deus fala, né, que Deus não se alegra com o divórcio. O divórcio, irmãos, é contra a lei, né? É contra a lei, né, de Deus. Deus, ele não se agrada com o divórcio, né? E ainda mais, ainda falando sobre que isso pode levar a um adultério, né, entre os dois lados, né? Aqui em capítulo 16 de Lucas, e versículo 18 fala: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada, pelo marido adultera também, né? Isso é muito forte, irmão. Só que aí aqui não te falei. Aí você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erres nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
né? E no finalzinho fala aqui, ó, não reinará o reino do céu, o reino de Deus, né? Então quer dizer, não, a palavra está falando aqui que não herdarão o reino de Deus. Então, o que quer dizer com isso? Não terá salvação, né, irmãos? É uma palavra muito forte, sei que dói em muitas pessoas de estar ouvindo isso, mas Deus tocou no meu coração para falar sobre essa palavra, né? Eu não sei o porquê, mas Deus está falando com alguém nesse exato momento, né? Amém? Que Deus te dá entendimento, sabedoria, para que você venha entender essa palavra, que não é à toa que eu estou falando essa palavra aqui, amém? E isso me deixou meio pensativo o dia todo, assim, sabe? Não queria falar, mas eu, por ser um servo de Deus, eu tenho que falar, né? Eu tenho que ministrar essa palavra, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E tenha um entendimento. E antes de casar, procure uma pessoa certa, né? Para que você não venha cometer o divórcio, né? Daqui a um tempo, né? Procure uma pessoa que vai te valorizar e você também, tanto o homem como a mulher, né? Procure uma mulher de Deus, procure um homem de Deus, né? Para que lá na frente você não se arrependa, amém? Que Deus te abençoe, te dê entendimento, sabedoria, para que você viva conforme a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.